Esse é o Domínio Público Podcast Literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em 6 episódios. Eu sou Denilson Palumbo, seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura da Fundo Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Me parece que os jornais da Bahia são comprados, pois fatos palpitantes nunca foram publicados, ficam na redação eternamente arquivados. Digo eu esta verdade porque isto é meu dever. Coisas sem importância, os jornais sabem escrever, porém, o que interessa, fica o povo sem saber. Certos fatos da Bahia faz vergonha se contar. Muitos jornalistas fazem o cabelo arrepiar. Se tratando de granfino, o jornal fica mudo, até as emissoras que ostentam seu escudo não divulgam. Por quê? O dinheiro encobre tudo. Comigo é diferente e adoro escrever versos. Os escrevo para a Bahia e também para o universo. Transformei-me na cidade no maior repórter reto. Cuíca de Santa Amaro, o grande cordelista, o rei da marginalidade, ele o tal, que escrevia pelas ruas da cidade de Salvador. Você escuta o Domínio Público Podcast Literário. O episódio de hoje é sobre marginalidade, Salvador, a cidade de Salvador e a literatura. E você me escuta, eu sou Denilson Palumbo, e também escuta a Juliana Bastos, que sabe tudo de literatura, não só da Bahia, mas do mundo. E a gente vai conversar um pouco aí sobre essas figuras da marginalidade. E ela vai trazer umas figuras aí desses ambientes urbanos. O que você tem para dizer? E aí, gente, saber tudo de literatura, calma. Mas a gente vai conversar aqui um pouco a respeito dessa conexão que pode parecer incomum até, talvez de cara assim não pareça se estabelecer, mas nessa questão existente entre a obra de Conan Doyle, do seu detetive, né, Sherlock Holmes, que é um personagem amplamente conhecido, que já foi... que nasceu na literatura, mas que hoje em dia pode ser visto em vários meios diferentes, né, várias mídias diferentes. E, enfim, a gente vai estabelecer essas conexões em Holmes, Cuíca, Salvador, Inglaterra, século XIX. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessas figuras, desses marginais, enfim, dessa cidade também que... é a cidade que dá espaço ao surgimento desses marginais, é o que dá espaço ao surgimento das forças policiais, enfim, está tudo aí conectado, a gente vai conversar a respeito disso. Os retratos literários dos personagens, e aí a figura real de Cuíca como uma pessoa que existiu e que atuou como um personagem, né? Procurem saber aí na internet, Cuíca de Santa Amaro, tem documentário e tal, você pode encontrar, é uma coisa curiosa, mais fotos de Cuíca hoje, mais fatos sobre a vida de Cuíca do que o texto de Cuíca. Você acha com mais facilidade. Tem foto de Cuíca entre Jorge Amado e Caribé. Tem uma foto de Cuíca, ele foi fotografado por Pierre Verger. Ou seja, a figura dele interessava, porque ele era um cara que recitava muito bem, que tinha uma forma de recitar peculiar. Ele era também propagandista, vendia ali pela Baixo do Sapateiro, e atacava pelo centro e fazia chantagens. Essa é uma questão interessante de Cuíca. E ele ensina uma figura que era um contraventor, né? Criava problemas e, enfim, chantageava mesmo. Dizia, eu tenho uma informação sobre sua vida, Juliana, eu sei que você não paga os impostos aí, e eu vou escrever um cordel. Ou, às vezes ele mostrava o texto escrito, já está escrito, vou publicar, vou passar lá no prelo, vou imprimir e vou vender na rua, vou te difamar. Então ele ameaçava, né? E então, nesse sentido que o Cuíca, ele poderia ser um personagem, ele poderia ser investigado por um Sherlock Holmes, né? Que é um detetive. Pois é, e o uso da literatura como essa arma, né? Antes aí eu queria falar um pouquinho a respeito disso, porque hoje em dia a literatura às vezes parece aquela arte perdida, né? Que
fez sucesso há muitos anos e hoje em dia as pessoas não leem, né? Aquelas discussões, é porque é caro, é porque as pessoas não entendem. Mas aí, observe como que a literatura poderia ser usada como uma arma. Vou chantagear por meio de um cordel aqui que eu fiz, por meio da arte em si, né? E só isso já é um comentário, assim, super interessante. E aí, vendo quem é Cuica, e a gente pensar um pouco na personalidade do Holmes, não duvido que Holmes fosse se Cuica chantageasse alguém importante, Holmes estaria lá. Existem vários casos, né? Holmes basicamente é um personagem de contos, embora Doyle tenha escrito romances, ele é um personagem de contos, né? Contos curtos. Ler Sherlock Holmes é algo rápido, assim. E chantagem era, com certeza, um dos crimes que mais tinha. Lógico que acho que talvez não seja tão interessante. Assim, se a gente for pensar, por exemplo, na televisão, a gente sempre, né, nesses jornalísticos que tem no meio da tarde, na hora do almoço, o espaço é sempre do assassinato, é ele que emociona, mas, ao mesmo tempo, a chantagem todo tipo de atividade criminosa ligada a dinheiro é sempre muito popular. E aí, o Doyle, né, que é o escritor do Holmes, ele dá um espaço. E aí, né, conversar um pouco a respeito de qual é o espaço do chantagista dentro da literatura de Doyle, né? Que é um espaço muito feminino, o espaço da chantagem. Enquanto os homens dão tiros e envenenam, as mulheres geralmente estão nesse espaço da chantagem, que aí é o espaço da Adler, né, que é a maior chantagista e uma das maiores antagonistas do Holmes ao longo das histórias dele, né? E ela é uma mulher que ela vai saber realmente, é muito muito no lugar da infidelidade. Eu soube que você foi infiel à sua esposa. Eu tenho aqui uma foto que, inclusive, ela mesmo era a pessoa que causava a infidelidade, ela tirava foto e ela chantageava. Então, assim, uma pessoa completa na área da criminalidade, né? Ela já ganhava dinheiro com isso, e esse tipo. E assim, apesar de, e aí é importante comentar, porque pode parecer que é meio deslocado, mas assim, Holmes, que é a força policial, o lado do bem, né? Aqui muitas aspas nessa ideia do bem. Ele não é que, assim, não é só que seja ele o personagem mais importante. Os personagens que são os personagens dos criminosos, eles também têm um espaço na literatura de Doyle, que é um espaço substancial. Tanto que Holmes, ele tem alguns inimigos que são aqueles, tipo, arqui-inimigos, né? Um deles um desses inimigos é a Adler, né? Mas existem outros personagens que seriam do lado do mal e que estão lá muito fortes na literatura do Doyle. Você não tem como ter uma literatura de detetive se você também não tiver personagens que estão ali cometendo aqueles delitos também com características muito sólidas, interessantes, o público tem que gostar. Então, assim, é um fato que as pessoas gostam de ler a respeito de pessoas que cometem todo tipo de delito. Que nunca pensou também, né? Alguma vez, de fome eu não morro, se tiver alguma coisa eu vou, então, saquear né? um supermercado, sei lá, algum tipo de contravenção. Tem também essa aura ao redor, né, da pessoa que talvez porque age, questão religiosa, né? Há tantos impedimentos na gente que quando nós observamos alguém que consegue ir além desses impedimentos, e aí Cuica, por exemplo, eu tenho uma questão aqui, deixa eu fazer um cordel. É outra moralidade, né? Sabe, enquanto você para e pensa, poxa, eu também queria estar por aí fazendo, sei lá, falando em oposição aos políticos, mas não sou eu que vou lá dar a cara. E aí o cara vai lá e eu vou aqui fazer um cordel e vou, porque no fim das contas, a gente tá pensando num cara que tá aqui tendo algum dinheiro, ele ganhava algum dinheiro com essas coisas, mas era um cara que tava ali dando a cara, né? Olha, eu fiz isso aqui, eu tô esculhambando você. E quem é que tem coragem de fazer isso aqui? E isso, ele era uma pessoa real. Aí tem uma questão que a gente conversou antes, né? Que Sherlock Holmes, as pessoas que chegaram a pensar que Sherlock Holmes existia, né? Isso é curioso demais. Na época de
Na época que Holmes ele surgiu na literatura, ele fez logo fama. Não era a intenção do Doyle ganhar... Assim, ele queria um dinheiro num momento muito específico, então ele inventou esse personagem. Só que o personagem fez um sucesso que ele não conseguiu dar conta. Então as pessoas achavam que Sherlock Holmes era uma pessoa real e que, na verdade, Doyle era só um cara que ele estava... É como se ele fosse um companheiro que estava ali contando aquelas histórias, né? Então as pessoas mandavam cartas, né? Perguntando, sim, mas então... E iam, né? Hoje em dia, se você for... Qualquer pessoa que for a Londres vai ver lá que tem a casa na rua, se eu não me engano, Baker Street 12B. Então você vai lá, tem um museu, lógico, né? Mas, enfim... as pessoas efetivamente iam nesse lugar buscar Sherlock Holmes, buscar quem é essa pessoa, que é essa conexão que a gente às vezes tem com os personagens, que é tão forte que a gente fica... Não, mas você fica lógico. De uma forma geral, se entende que a literatura demanda que você, na sua cabeça, monte aquele personagem, que você conviva com aquele personagem na sua cabeça. E aí, às vezes, o negócio fica muito doido e as pessoas vão ali, não, é verdade, e não era nunca o Sherlock Holmes, assim, não existe nenhum indício que ele existiu. Isso, enquanto o autor era vivo, isso que é curioso. Isso, e assim, não só... antes dos filmes, das antes de tudo, ele só realmente publicava e publicava os romances, os contos, e era só isso. E assim, ou então as pessoas achavam que o autor era o personagem, ou que, assim... por baixo dos panos, Doyle estava agindo como esse detetive. E também não existe nenhuma realidade nisso, mas a galera ia total nessa... E Cuíca é justamente isso. Cuíca, ele era o personagem daquilo que ele escrevia, né? Ele atuava ali. E ele chegou a se candidatar a vereador, e tem vários folhetos dele que esculhambam, assim, alguns políticos, por exemplo, Mussolini. E tem outros que ele exalta, um pouco político, como Getúlio Vargas. Ele tinha um lado político, ele se dizia, nada, eu sou getulista, então eu sou antidemocrático, é isso aí mesmo. E ele almejava uma carreira política, né? Isso é interessante, porque ele realmente vestiu as roupas e usou o cordel como arma, como você falou. Vou usar isso aqui para poder ganhar um dinheiro, e vou chantagear, se for necessário, e vou tentar entrar na cúpula, né, da política, e é isso aí. Ele era uma figura, então, controversa também nesses limites morais, né? Porque se espera que o artista, vamos dizer assim, o escritor, ele seja alguém idôneo, né? Que não ocupa esse lugar da marginalidade. E isso que é interessante perceber também como Londres tinha criminosos como Salvador tem, né? Porque não é tão diferente Londres, grande cidade, de Salvador, grande cidade. Não, e vamos pensar que a gente está falando aqui do século XIX, né? Sherlock Holmes... Holmes está surgindo em 1887. O primeiro conto tá sendo lançado em 1887. Se a gente for olhar na história, acho que é 1888 que Jack, o Estripador, surgiu. Então, esse é o contexto da Inglaterra que a gente está falando. Então, por mais que na época a gente já tivesse passado pela Revolução Industrial, que a Inglaterra já fosse uma potência, e que houvesse realmente uma classe média que estava se consolidando e que tinha um pouco mais de vantagens financeiras, a gente também tem uma parte da população que é marginalizada, que não tem dinheiro. Prostituição era muito comum na Inglaterra. Whitechapel, né, que era onde o Jack atacava, era basicamente um lugar de prostituição na época. E, além de que, lógico, bares, né? Enfim. Então, esse era um ambiente que fazia muito parte também dessa Londres, que é uma cidade que é cosmopolita, que a Inglaterra estava comandando uma série de países, né? Então, era um império. Era um império. Então, tudo estava acontecendo lá. Ao mesmo tempo, estava acontecendo essa cidade, essa parte da cidade que algumas pessoas vão ver como sórdida, vão ver como... assim, com pouca educação, que precisa se valer de uma série de meios. Tudo que não é o correto, não é o puro, não é o bom, está acontecendo desse lado da cidade. Lógico que a gente não precisa pensar necessariamente dessa forma,
Mas também pensar que essa era o contexto dessa cidade onde o Holmes está se deslocando, que não é tão diferente do contexto da cidade de Salvador. Pensar em escala também, né? Salvador é uma cidade que foi colonizada, foi construída por um poder imperial também. É bem mais fraco comparado à Inglaterra. E Cuíca era esse cara que morreu em 64. Cuíca nasceu no início do século XX. Então, a Salvador desses anos aí era um pouco a Londres. Já era uma cidade grande, né? Mas ainda não estava com o que temos hoje, 3 milhões. Então, essa coisa também de chantagear tem a ver porque o cara sabe onde é que o vereador mora. Sim. Sabe onde é que a figura pública mora, onde é que o conde mora, onde é que... Então dá para chegar junto, né? A Câmara de Vereadores, imagina, era mais fácil chegar lá, tinha mais... O homem cordial era mais visível, né? Falando assim, em termos sim. que algumas pessoas sacam. Uma outra configuração de cidade, né? Enquanto que no século XIX a gente está bem distante das tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? Embora Londres estivesse se desenvolvendo enquanto cidade, vamos pensar que, século XIX, sim, né? As camadas populares, elas vão passar por perrengue em qualquer lugar. Não, vão passar muito, mas é isso. E aí, o que acontece? Que aí Salvador, talvez Salvador dessa época de Cuíca, é uma cidade que está em expansão e que, assim, é muito difícil você lidar com a expansão de uma cidade, é muito difícil você lidar com a desconexão. Talvez não para nós, que já nascemos nesse sistema, mas é muito difícil você estar numa desconexão total dos seus vizinhos. Então, você tem, por exemplo, lados da cidade onde você nunca vai, né? Vamos pensar que, né, naquela época... 1880 e tal, a gente não tinha um deslocamento tão bom lá na Inglaterra. Da mesma forma como em Salvador, às vezes você está vivendo um pedaço da cidade, então não tem tanto contato, você já não conhece seus vizinhos, você já não confia nas pessoas ao seu redor. Aí vem a polícia, né? Aí você vai ter que arranjar alguma forma de conter ali as pulsões, porque quando vivíamos todos numa cidadezinha, onde todos nos conhecíamos... fofoca é ruim, né? A vizinha está olhando sua vida. Mas, interessantemente, quando a gente está em contextos menores, a criminalidade ela não é tão forte. Pelo menos em determinados tipos, assim, você vai ter uma diminuição. Enquanto que uma cidade que se expande, cada vez menos você conhece as pessoas ao seu redor, mas vai ser possível que, enfim, eu chegue na casa de alguém e, olha, eu quero pegar isso aqui, eu vou pegar. Porque roubar roupa no varal, né? Isso, entendeu? Exato. Tem um bolo ali, eu tô vendo um bolo. Não tô dizendo você fazer um assalto imenso. Tô dizendo assim, olha, passei aqui, tem uma coisinha ali, deixa aqui. A pessoa, aquela questão a ocasião que faz aí eu vou aqui pegar... E esses crimes também que aparecem na obra de Sherlock Holmes. São os crimes que Sherlock Holmes investiga, digamos assim, né? Ele vai investigar todo tipo de coisa. Então, ele vai de assassinato, muito assassinato. Tem chantagem, tem roubo. Porque, assim, o interesse do Doyle, muitas vezes, nas histórias do Holmes, era, na verdade, dar ao leitor a possibilidade de tentar entender aquela situação de forma que você conseguisse fazer uma dedução. As pessoas falam muito dessa questão da dedução do Holmes, né? Que não é bem um jogo, né? Isso, é um jogo ali que está acontecendo. Não é bem dedução. O pessoal da semiótica diz que é abdução o que ele faz, porque na verdade ele olha a cena, então ele consegue ver o que aconteceu no passado, como que aquela cena aconteceu. Ele não está deduzindo, ele está tentando ver como que chegou naquilo. Através de vestígios, isso. Se a saia. Isso. Por isso a abdução. E aí o Doyle, ele tá brincando com essa ideia. Tipo, imagine que a gente estivesse aqui. Porque na literatura de Doyle tem a polícia. Scotland Yard aparece várias vezes. Mas ele não é a polícia mesmo, né? Ele não é a polícia. Ele é um detetive. E você vai lá, paga, e ele vai investigar pra você. Nada diferente daquilo que a gente ele não era um banqueiro, vamos dizer, ele era um agiota. Ele não era da Scotland Yard. Isso, e ele era um cara que ele, tipo assim, ele tinha lá o apartamento dele, que ele dividia com o melhor amigo, que era lá, tal. E é isso, é isso. O Doyle, ele tá interessado em discutir esse homem muito inteligente. Por quê? Porque o Holmes, ele tá aparecendo
num contexto de pensamento muito voltado para o humano, muito voltado para o racional. Então, está acontecendo o que é que está Darwin, então a gente não está pensando mais no mundo religioso, a gente está caminhando cada vez mais, né? Isso, para o mundo científico. E o Doyle se vale muito disso quando ele usa as coisas do Holmes, de olhar, de pensar que homem é esse. Isso como uma virtude, né? Para aquele mundo inglês, urbano. Exato. Se você é muito inteligente, erudito, nossa, é culto, isso é... Um homem que consegue ali reunir aquelas coisas e pensar uma realidade do nada ali, ó. Vi que tem uma lama, mas eu sei que não choveu aqui nessa parte da cidade, só choveu lá e tal. Então, assim, ele vai lá dar os pulos dele, mas ele vai fazer um pensamento ali que é muito complexo. Então, o que a gente consegue perceber, né, quando você vai estudar esse personagem, é essa ênfase desse homem muito, muito culto, assim. O Holmes é o interessante porque ele também é um personagem que ele tenta buscar uma excentricidade, né? Então, por exemplo, ele entende muito de fofoca, porque ele lia fofoca, porque ele dizia que fofoca era muito importante para ele saber o que ele ia fazer. Ele tinha que saber quem é que estava pegando quem é que estava sendo infiel a quem, porque aquilo ajudava ele nas deduções. Ele era. Então, assim, ele não estava interessado, por exemplo, na economia das colônias. Ele queria saber daquilo que tinha a ver com o universo dele, das coisas que ele gostava, de botânica, porque aí era o veneno, de boxe, porque ele lutava boxe. Bem inglês nesse sentido, né? Ele é muito nerd, ele é um cara muito nerd. E aí uma questão é que Cuíca é o verdadeiro malandro, né? É o que está entre a ordem e o caos. Aqui, vou largar aqui, Antônio Cândido, a dialética da malandragem. Ele está nesse balanço, né? Porque ele tanto quis se candidatar a vereador, como ele também chantageava. Aí tem um texto aqui, que eu vou dizer dele, que eu separei, né? Por isso a minha pena, Cuíca de Santa Amaro, por isso a minha pena, que não é de brincadeira. Se não é de brincadeira, é séria, né? É uma arma. Por isso a minha pena, que não é de brincadeira, cai a carga em qualquer que fizer sua sujeira. Ou me larga a granolina, o sapeco e a madeira. Sim, caro leitor. Chegou ele apavorado e me disse: seu Cuíca, poupe o degenerado. Eu disse 5.000 para não ser divulgado. Isso é um trecho que ele mesmo escreve para dizer ao público dele da satisfação do feito dele, que foi ter chantageado. E no caso aqui, o degenerado, para a época, é o termo para dizer homossexual. E aí Luiz Motti, que é o presidente do Grupo Gay da Bahia, eu acho que ainda é, também é antropólogo, escreveu, digamos que um inquérito, separou, fez uma investigação, foi Holmes, separou os trechos dos títulos, que são todos homofóbicos, que Cuíca de Santa Amaro se valia desse discurso, porque ganhava também o apoio, a audiência popular, que ele vendia na rua. Então imagina, se chegar hoje na rua e começar a troçar, tirar onda com gay, uma galera cola para ver. A verdade é essa. Então ele estava fazendo o que o público queria, ele também se identificava, lógico. E aí, de novo, essa questão moral. Cuíca de Santa Amaro era um poeta popular que estava afim de ganhar público, custe o que custar. Estava afim de ganhar voto e entrar na pauta que fosse. Então, nesse sentido que eu gosto de pensá-lo como uma figura marginal também. Ele não está acompanhando, por exemplo, ele está ali do lado de Jorge Amado. Jorge Amado foi vereador, oficialmente. E Jorge Amado não tinha essas opiniões, a gente sabe. Abertamente, pelo menos, ele não tinha nenhuma opinião misógina, racista, machista. E Cuíca não estava nem aí para isso. Então isso também é curioso, como é que eles andam juntos, né? Como é que Sherlock Holmes está, o personagem, está entre o real e a ficção, né? Arthur Conan Doyle não se identificava tanto com o personagem, que transformou ele no cara mais famoso. Ele queria escrever outras coisas. Então isso também é curioso, né? Como a ficção e a realidade, esse conflito, né? Sempre, e assim, várias questões aí. Antes, falar que Holmes, apesar dele não cometer nenhum tipo ao longo das histórias, a única coisa que acho que não é um delito, mas enfim, ele forjou a própria morte. Num certo momento ele morre,
e depois ele retorna, mas aí, enfim, não tá na área do delito. Mas, assim, Holmes, ele era um cara muito de usar cocaína. Isso é a parte, assim, mais da personalidade. Mas ele pegava na farmácia, dele. né? Não, mas assim, lógico isso? que era um Freud momento. também diz que Que é da aplicava. época, assim, né? Estão ali sendo mais ou menos contemporâneos. Mas o Holmes, ele é muito viciado, muito viciado. E se a gente olhar hoje pra esse personagem, você vai dizer, nossa, é um viciado. Lógico que eu imagino que lógico que era uma outra proposta ali, né? Como a cocaína, em algumas situações, era usada de forma medicinal, mas ele era muito, muito viciado. E ópio também, né? E aí, de novo, essa questão das colônias, né? Que vinha lá da China e tal. Então, ele é um cara que, assim, ele é muito cerebral, mas ele também tem umas coisas meio que fogem, né? Tem essa questão. E aí, quando você fala da questão da homossexualidade, né? O Holmes, ele não tem... O melhor amigo dele é o Watson, né? E eles passam todas as histórias. Quem conta as histórias, na verdade, é o Watson, né? Que é o narrador das histórias, das situações que acontecem com o Holmes. E aí o Holmes, ele nunca tem uma relação amorosa com ninguém. O máximo, mais perto que ele chega, é com a Adler, a Irene Adler, mas assim, nunca acontece nada. O que acontece é que ele acha que ela é uma mulher pela qual ele poderia se interessar. E aí é importante entender que o Holmes, ele é bastante misógino. Lógico que não era uma questão na época, né? É machista o personagem, ninguém estava se importando com isso. Mas ele ao longo dos textos, ele vai deixando mais ou menos assim... Ele fala algumas vezes que ele não acha que mulheres são tão inteligentes. Ele fala isso algumas vezes pro Watson, porque o Watson se casa. Então ele deixa claro essa opinião de que a mulher é meio devagar, não... E aí vem a Adler, que ele acha que é ele acha que é a mulher, a única mulher que não se comporta como mulher e, portanto, seria a mulher mais... E aí observe que interessante. Um cara que olha para uma mulher e a qualidade dela é não ser uma mulher. É lógico, a gente pode fazer várias discussões sociais, papéis e tal, mas enfim, o que o cara quer? E aí, tanto que hoje em dia, e aí eu até pesquisei isso na minha dissertação, não foi só Holmes, mas a ocorrência bem alta de histórias fanfics, né? Fanfic são aquelas histórias que o pessoal refaz com base em alguma história que já existe. Existe um número muito, muito grande de fanfics de Watson e Holmes. Como casal. E aí, enfim, que é uma coisa que no fim das contas tá lá já subjacente na história, né? Lógico que não está na história, mas já tá lá. Então, assim, tem essa questão. Esse falou de moralidade. Que Inglaterra é essa? É uma Inglaterra muito vitoriana, muito moralista. E qual é a resposta desse moralismo? A galera ir fazer as coisas na cocó, sabe? Tudo por baixo do pano. Eu sou muito religioso, um homem muito religioso, mas eu tenho... sei lá, nem várias famílias, mas assim, como eu falei, a prostituição era muito comum na Inglaterra. Por que é tão comum? Porque em casa os caras tinham suas esposas que cuidavam dos filhos, tal, mas era só isso. Tipo, era uma parceria de cuidar daqueles bens que aquelas pessoas tinham, daqueles filhos e tal. E o resto estava acontecendo na rua, nas casas de prostituição, nego falando da cocaína, com certeza acontecia. Vamos me juntar com os meus amigos para beber. Então, é essa moralidade essa moralidade dúbia que era muito comum nessa sociedade, que dá origem a esse personagem Holmes, né? Que é um cara que ele não consegue, aparentemente não lida com a sexualidade de forma nenhuma, assim, não há nenhum tipo ao longo de nenhuma das histórias, nada que seja minimamente sexual, né? Que aí eu acho que não deve ser o caso de Cuíca, porque o Cuíca é Inclusive ele dizia que ele se referia a si próprio, né? De ele o tal, Cuíca de Santa Amaro, ele o tal, porque o nome dele é José Gomes, se não estiver falhando a memória. Aí diz que Cuíca, porque ele foi em Santa Amaro, ele é de Salvador, ele é o nome de Cuíca de Santa Amaro.
Isso ele contava desse jeito dele para poder se vangloriar. Não, que eu fui lá com a dona, e eu gritei tão alto que a vizinhança pensou que a dona estava tocando cuíca. Aí eu levei meu nome de cuíca. Então ele devia fazer esses gracejos de contar essas histórias no meio dele, e como se fosse uma virtude, né? Sou uma virtude, eu sou o grande comedor, sou cuíca. É justamente o que a sociedade brasileira e baiana podia construir também, e constrói, né, na época, né? Um ideal de comportamento que é macho, que é conquistador, que blá blá blá. E que o inglês não, a gente tem a ideia de inglês como um cara que respeita os horários. É esperto, educado, né? Acho que aqui, talvez, na Bahia, tenha... Porque, assim, a ideia do... A gente já tinha comentado do malandro, né? Daquela pessoa que você tem que fazer seus corres, né? Você tem que dar um jeito, você tem que resolver. Então, assim, vou aqui, tenho uma namorada aqui, tenho uma outra namorada aqui, ganho dinheiro assim, faço minha arte porque preciso me divertir, tá com os meus amigos. Isso, aí realmente esse imaginário do cuíca, ele não tem. E aí a gente vai para um outro lado com o Holmes, né? Com essa ideia do homem inglês, né? O homem inglês que é racional, o homem inglês... O europeu, a própria ideia de que na Europa as coisas funcionam, né? Tem um monte de homens aqui que acha que acha europeu. Que essa ideia de que porque lá dá tudo certo, lá as pessoas... E aí quando você vai olhar, as pessoas são morais, as pessoas, se você der... enfim... E aí não tem nada a ver com a realidade. Pelo contrário, a Londres do século XIX era exatamente isso, a galera tentando se virar... Sabe? Se você... Assaltando, traficando, isso, roubando, porque assim, as condições, o que quer que você fizesse para ganhar dinheiro, enfim, ou você é o burguês, você por algum motivo conseguiu construir uma fábrica, alguma coisa, você vende alguma coisa, você exporta, senão você está na rua, você está puxando carroça, você está, enfim... E aí você vai ter que fazer... Ou trabalhando nessa fábrica 18 horas. Exatamente, né? Não tinha nem jornada de trabalho. Então, essa era a realidade. E aí isso vai dar margem, lógico, a revoltas, a questões não tão artísticas quanto a de cuíca, mas com certeza vai causar um caldeirão ali numa sociedade que, quando a gente olha, às vezes a gente olha, século XIX, Inglaterra se desenvolvendo, que como era bom estar na Inglaterra daquela época. Olha, acho muito difícil, em qualquer situação. Se fosse mulher era difícil, se fosse homem era difícil. White trash, né, que chamam também, né? E assim, é toda a questão social. Você, enquanto pessoa, você estava sempre muito tomado por uma série de leis, assim, leis religiosas. Por exemplo, a homossexualidade ela era punida com cadeia, né? Não preciso nem comentar que existem uma série... Quer dizer, estou comentando. Existem uma série de literaturas produzidas no século XIX que são literaturas gays. E literaturas lésbicas também. Muitas mulheres produzindo de alguma forma uma literatura que era uma literatura de corpos, que hoje em dia a gente pode chamar de corpos divergentes, né? Mas... Tava tudo ali. As pessoas estavam nessa mesma situação, assim, que muitas vezes eu acho que corresponde um pouco à situação da Bahia. É só porque, assim, em algum momento a Inglaterra conseguiu chegar na modernidade numa outra roupagem. Se você olhar hoje em dia, não é a mesma coisa. Que talvez Salvador não tenha conseguido chegar pela nossa natureza colonizada. A gente não conseguiu chegar com tanta força, né? Então talvez uma coisa que a gente... ao longo do século XX a Inglaterra resolveu, né? E que hoje em dia está retornando com as pessoas que estão indo migrar, que aí esses novos povos que vão chegar e que vão de novo... O Brixton, né? Fazer esse novo caldeirão de ideias, de comportamentos, de moralidade, de que tipo de crimes estão sendo cometidos, porque hoje em dia você não vai cometer mais os mesmos... Chantagem hoje em dia... já é uma coisa mais complicada, né? Se sua vida toda na internet. Mas você tem aí uma série de coisas que você pode fazer ainda fora da lei. Londres e Salvador tem mais coisas em comum do que a gente isso pode que eu pensar. queria... Eu nunca fui em Londres. Queria eu só deixar penso isso claro. como você que já foi pode dizer. É questão da cidade mesmo. Pelo bem e pelo mal, as grandes cidades, os centros urbanos, as metrópoles, elas são muito parecidas. Eu fui em São Paulo, que, enfim, está entre as
10 maiores cidades do planeta Terra. E tem hora que você vai convivendo ali e você vê essa forma de conviver é urbana, é assim também em Salvador. A gente encontra, por exemplo, a coisa da impessoalidade, a gente encontra numa cidade já como Salvador, né? Não, você não é meu amigo, agora aqui é negócios, amigos à parte, né? Tem que dar uma queixa de você porque você me roubou, tem que dar uma queixa. Essa coisa da impessoalidade, que é, digamos, uma premissa do direito, né? Que a gente ainda tenta construir, caso lógico de ser feito na colonização. Aí tem Cuíca de novo, que esse trecho aqui que eu separei junto com Luiz Felipe Almeida Aguiar, o homem que coordena as coisas, que é quando ele não fala de cidade nenhuma, ele fala só cidade. Pode ser Londres, pode ser São Paulo. Que aconteceu um assalto, né? Aqui dentro da cidade sempre se dá isto, muita gente não sabe como se deu o sinistro. Às vezes o proprietário é sempre que paga o Cristo. É um quadro doloroso, compungente de verdade, ver o pobre como sofre, tanta infelicidade, ficando sem agasalho na nossa grande cidade. Que cidade é essa? Nossa grande cidade. Se o cara cantar isso numa base de rap, São Paulo. Se traduzir isso para o inglês, vai perder as rimas e blá blá blá. Mas, opa, é uma ideia, é um verso que conta um assalto e que o proprietário saiu, perdeu suas coisas e não vai ter de volta, prejuízo, e que por isso vai demitir um pobre vai acabar sem agasalho. Então, a noção do cara social é uma noção, assim, a gente precisa prestar atenção, né? Esse mesmo cara que tá chantageando, ele tem uma noção de como funciona Isso, o lugar onde ele mora. Ele vai ser malandro, ele é esse cara que conhece, né? Isso, e pensar que ideia que a gente tem da pessoa que está ali naquela posição de estar cometendo aquela ação que a sociedade condena, né? Antes entender a cidade, porque aí, por mais que existam similaridades, existem também diferenças entre as cidades, mas estar organizado numa cidade nos coloca numa situação muito diferente da gente estar organizado, por exemplo, no campo, né? E aí, pensando tanto das cidades do campo contemporâneas, imagine há anos, né? Se você for pensar há 2 séculos, poxa, com certeza existia uma separação muito forte entre quem mora na cidade e quem mora no campo. E aí a cidade, ela vai produzir, a gente não pode olhar para a cidade com um olhar daquilo que a gente gostaria para a cidade. Para a gente pensar a cidade, a gente tem que ver a cidade tal qual ela está sendo, como é que ela está acontecendo, que tipo de pessoas estão emergindo dessa cidade. E aí, quem são essas pessoas que estão saindo dessa cidade para cometer qualquer tipo de crime? Por quê? Qual é o motivo? O que condições permitem que essas pessoas estejam ali e se sintam confortáveis para viver dessa forma? Não necessariamente confortáveis, mas vou fazer isso aqui, que seja assaltar, chantagear, enfim. E ao invés de, sei lá, dar uma aula, mas aí, coitado. Ao invés de pedir no ônibus, a galera podia estar roubando, mas tô aqui pedindo a você. Sei lá, você tá vendendo alguma coisa na rua, sabe? Então, e assim, uma questão é isso mesmo, assim. E também essa questão de como a gente vê essas pessoas, porque Cuíca, né? Então, assim, se ele tem público, se as pessoas seguem, então a gente tá dando lá base àquele comportamento. Então é isso, Cuíca, continue assim como você, enquanto vai estar lá a polícia. Não, peraí. Se ninguém ligasse pro fato do cara casado, da vida sexual do outro, né? Por que ele ia fazer chantagem? Eu não tô nem aí que ele não seja homossexual, não tô nem aí. Se as pessoas se preocupam com isso, que pedem que o vereador seja heterossexual, ele ganha em cima da idiotice ali, eu acho. Eu vou pensar quais são as categorias de crimes que estão acontecendo aqui. Porque, assim, se ele der um tiro, isso é um negócio muito sério. Sua família vai sofrer, alguém vai ficar chateado. Você deixou 7 filhos. Realmente, isso tem um peso. Mas aí, se você for pensar em outras coisas... roubou. Roubou o quê? Roubou de quem? Roubou aonde? Roubou pra quê? O Robin Hood. Roubou pra dar pros outros. Tá certo. Pois é. O novo cangaço aí, os caras estão explodindo o negócio. Exato, entendeu? Chantageei quem? Por quê? Como você tá falando, velho? Se tem alguém, um deputado, que tá numa foto, numa orgia, com 7 homens,
Bom, isso faz dele um deputado. Não estou falando de deputados brasileiros, que aí são outras questões. Mas assim, se tem uma foto do cara lá numa orgia com... Dória não teve... Pode... Dória não Foi teve, que é governo não do estado de São Paulo lá. Então assim, ao mesmo tempo que eu posso pensar, poxa... Não tava muito. Não dá. A foto Como a não gente tava diz legal. aqui, eu não entro em nada. Só se ele cumprir lá as recomendações Da OMS. É isso, da Organização Mundial da Saúde. Mas tá essa tudo foi certo. essa foi antes da OMS. Ele deu sorte, não tinha Covid. Quer dizer, pelo menos não estava Esses escândalos aqui são interessantes para uma certa camada da mídia, do jornalismo. Porque você tem uma temperatura da própria sociedade. Por que dissemina determinadas coisas? Por que determinadas situações podem acontecer e as pessoas vão se importar muito com aquilo? E tem outras coisas que vão acontecer que não são importantes. De novo, essa questão do... se eu lhe chantageio... Enfim, eu só posso lhe chantagear porque a sociedade me dá bases para eu penalizar o seu comportamento. Então, que sociedade é essa que permite a chantagem, né? Ou a partir de que se originou essa chantagem? Ou, sei lá, uma série de... Quando a gente vai pensar nos comportamentos daquilo que realmente se configura como algo que levaria a pessoa para a cadeia, a gente tem que pensar muito o quanto de moralidade está envolvido nisso, né? O que interessa também são esses crimes soturnos, né? Ou seja, o crime... Porque um assalto, um tiro, como você falou, faz um barulho, né? Sim. Faz um barulho danado um tiro. E, enfim, alguém perde sangue, alguém pode morrer. Mas o cara pode entrar naquela hora da noite e roubar uma outra pessoa. Pode fazer uma chantagem sem que quase ninguém saiba, só você que foi chantageada e o chantageador. Os estelionatários estão aí, clonando cartão, dando vários golpes, no maior silêncio. Então, esse lugar do soturno, às vezes condiz com a contravenção, com a malandragem. O malandro está sempre no lugar do anônimo, ninguém sabe o nome. É Cuica de Santa Amaro. Por que ele não colocou José Gomes? Por que Cuica de Santa Amaro? Por que Sherlock Holmes também a gente não tem informações sobre a vida pessoal dele? Tá? A gente tem uma coisa nublada ali. Ele mora com um amigo, mas um amigo é casado, então ele não é da polícia, ele não trabalha oficialmente para a polícia, mas ele resolve crimes da polícia. Então, que figura é essa? Esse mistério também tem a ver com aí é uma questão literária mesmo, né? Com o universo, com a atmosfera que precisa se construir para prender o diabo no leitor, né? É a coisa da literatura de crime, a literatura policial, que ela surge também muito nesse ambiente que você falou ali. Quando você começa a não saber quem é seu vizinho, você começa a ficar com medo de ficar de bobeira na rua, de deixar uma coisa na janela. Porque... E aí que nasce, sei lá, as guarnições, né? Os guardas, os vigias, a polícia. A literatura de polícia só existe depois da polícia. Exatamente. Não, nem todo mundo vai concordar contigo, mas eu sou partidária dessa ideia. Que, bom, antes da polícia, se entendia que qualquer tipo de crime era uma ofensa, a pessoa estava ofendendo a Deus, né? Aquela pessoa ela não estava bem, ela estava possuída por um demônio. E aí as pessoas, enfim, aí as pessoas iam ser punidas de uma série de formas, muitas vezes bastante violentas. Então, sei lá, roubo e corta-mão, né? Esse é um exemplo que a maioria das pessoas entende, assim, de tempos mais antigos. Ou que a gente usa como, esse lugar não tem lei, porque se entende que a lei é o jurídico, né? E aí, imagine um momento onde não havia polícia, né? Então, já há alguns anos, algumas centenas de anos, os seres humanos buscaram alguma forma de punição para comportamentos que aquela comunidade julgava que não era um comportamento legal para a comunidade. E aí foram surgindo várias formas de coibir, né? Por parte da religião ou pela instituição de alguém que julga aquilo ali, até que a polícia surgiu. E aí na Inglaterra a polícia vai surgir também pelo século XIX, acho que mais no 1800 e pouquinho, né? Que aí surge a moderna força policial inglesa. Que é essa que tem investigação, essa que aí digamos, tem Scotland Yard, né? Tem o poder de prever crimes, né? Isso é interessante. Aí tem a tentativa de você organizar uma forma de punição que a ideia inicial é interessante. É que você possa punir essas pessoas, mas não de forma passional.
certo? Então, sei lá, por mais que você tenha matado alguém que eu goste, eu não vou pegar e retribuir matando alguém. Sim, você vai ser levado. É Babilônia. A polícia vai te levar e você vai ter um julgamento. A ideia é essa, né? E aí, a partir do surgimento da polícia, vai surgir a história de detetive, né? Um dos marcos das histórias do detetive é o detetive do Edgar Allan Poe, né? Que ele é muito conhecido por histórias de terror, mas ele tem algumas histórias de detetive. Ele tem um detetive que acho que Dupin, que o Dupin ele vai fazer exatamente o que o Holmes vai fazer depois. Ele vai estar nessa ideia de abdução. Mas também os casos do Poe, eles são um pouquinho mais exagerados do que o Poe tem vou dar um spoiler aqui de um livro de 1800, mas assim, tem uma história do Dupin que a família inteira é morta e a família foi morta por um macaco. Então, assim, se você parar para olhar isso, poxa, como foi que chegaram? Como foi que você sentou Poe e foi botar um macaco como assassino? Mas, enfim, era esse tipo de coisa que ele tá fazendo, mas ele vai dar início a essa ideia de essa literatura que vai focalizar em pessoas que vão lidar com tentar descobrir, desvendar como é que aconteceu. E crimes abjetos também, né? Coisas meio bizarras. Sim, de todo tipo. Aí, nessa época, a gente não vai ver... sim, você tem alguns de todo tipo mesmo. Você tem alguns bem violentos, tem uma literatura bem violenta, desde o início, assim, que se começa a ter... E aí eu tô fazendo errado, mas assim... Eu estou tentando aplicar o conceito à literatura, mas vou pensar em reverso. A literatura de crimes violentos, ela sempre foi muito popular. E aí, na Bíblia tem vários crimes violentos. Pois é, tanto que existe uma galera que entende que a literatura criminal está surgindo nos textos bíblicos, está surgindo em textos religiosos muito mais antigos, porque ali você já tem um delito sendo cometido, alguém ali tem Caim e Abel já morrendo logo no início. Então, Gênesis, no básico da Bíblia, já está lá. Mas é que tem a narrativa, tem uma história sendo contada. Isso, lógico que isso vai se refinar ao longo do tempo. Então, você vai ter, tanto que de Holmes até hoje em dia, você tem uma literatura aí que é policial, que hoje em dia a gente geralmente chama literatura policial. Inclusive aqui, né, no Brasil, a gente tem uma literatura policial que está aí, de vez em quando, aparecendo e tal, porque, de forma geral, as pessoas têm interesse em ler a respeito. Aí você estava falando, né, Tá falando um pouco dessa, acho que, moralidade, mas é isso. Falando um pouquinho a respeito do quanto as pessoas parecem se interessar por tudo que está meio no mistério, né? Então, Holmes, ele é um cara que ele não fala muito da família dele, porque ele não gosta da família dele. Mas assim, fica tudo ali meio... Ele é um cara que não fala tanto assim... Ele sempre vai ficar nesse... Não fala tanto do passado, ele não fala tanto das vivências dele. A gente vai acompanhando, a gente, enquanto leitor, vai acompanhando conforme o Watson vai narrando as histórias. E vai esse mistério, que aí, de novo, a Adler, ela é um excelente exemplo, porque ela é essa mulher que está no mistério, na Carmen Sandiego, some e desaparece quando quer, aqui, e a gente tem interesse, a gente, enquanto leitor e espectador, tem interesse nessas personalidades. Tem interesse em Cuica de Santa Amaro, tem interesse no cara o Reinaldo Gianecchini do Novo Cangaço. Toda vez que sai essas notícias de como dentista classe média que na verdade fazia, sei lá, era chantagista ou era estelionatária. Tem tudo na vida, tá cometendo crime. Exato, essas figuras, as pessoas ficam querendo, não, mas por quê? Por que você fez isso? Como que você chegou nisso? Você não tá falando de uma pessoa que estava numa situação de miséria, que aí a gente socialmente vai encarar com muito mais naturalidade. Aí já vai pro oposto, né? Se a pessoa nasceu nesse ambiente, ela só pode ser uma pessoa que não vai dever nada, uma pessoa que vai ser... Aí a gente vai falar de uma série de questões sociais, preconceito, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem o oposto. Poxa, por que uma pessoa que é amiga esqueci o nome dele. Você falou agora.
Cuíca. Não, Cuíca, mas ele era amigo de Jorge Amado. Sim. Poxa, como é que um cara que tá, de certa forma, lidando com figuras importantes da sociedade baiana, ao mesmo tempo tá se colocando no lugar de ser esse cara que tá lá chantageando, e não só ele tá chantageando, mas ele tá saindo como um cara que as pessoas estão... as mulheres aparecem, os caras ficam, ai, queria ser você. Que bajulada, isso. Naquele ambiente que ele tá, ele é o porreta. É isso, acabou, entendeu? é tudo que importa às vezes. Como né? é que a gente olha para essas figuras que estão que estão lá cometendo os seus delitos, e a gente olha e pensa, não, eu quero entender mais da história dessa pessoa, né? Eu até falei do Jack, né? A quantidade de coisas que você tem na Netflix a respeito de... E na televisão, que não é contando história ficção. de crime. Isso, né? exato. O crime tá ali. Vai Suzanne von Richthofen toda vez, todo ano. Ai, vai sair no Dia dos Pais. Ai, por que vai sair? Meu Deus, nunca essa mulher vai cair no esquecimento. Não. Porque somos nós que vamos lá. Porque a gente gosta dessas figuras. Isso é isso. A gente gosta, tem uma morbidez nisso, acho que... Tem uma sensação, uma relação aí que não sei se talvez a psicologia dê conta disso, dessa relação, ou talvez seja porque nós somos uma sociedade que está tão focada em ser bom, a moral aí, né, do catolicismo, essa herança católica, seja bom, faça tudo certo, seja bom, você não pode desejar nada de mal para o seu irmão. Pô, mas a gente está o tempo todo desejando coisas más para os nossos irmãos. E até para nós mesmos, às vezes. Até para nós mesmos, eu quero exato. Vou fazer isso mesmo, se eu cair, não tem problema. Assim. Pois é, e aí essa natureza, que às vezes, nossa natureza humana, que também é uma natureza, às vezes, mal, de desejar o mal, mas que você desejar não é igual fazer o mal, mas que é uma natureza que ela está sempre sendo jogada de escanteio. Eu acho que nessa literatura potencial policial tem todo esse potencial. Com certeza. Assim, nas páginas, né? À vista, que vai desde o assassinato ao estupro, a violência, né? E aí tem as figuras, saindo um pouco de Cuíca, né? As figuras que são... Essa, que eu acho que tem uma diferença do que seja marginal e o que é marginalizado, vamos dizer assim. Aquele que, por exemplo, uma pessoa que tem alguma discapacidade, seja de cadeira de rodas ou que não enxerga, que seja cego. Enfim, a cidade, ela não acolhe. Né? Um cara que tem... algum problema de mobilidade urbana, principalmente na cidade de Salvador, por exemplo, ele não vai muito longe. Encontra dificuldade o tempo inteiro. E aí é mais cruel ainda, porque... E aí, esse personagem, esse mendigo, quando é que esse personagem vai poder protagonizar e acontecer se a gente não enxerga isso, né? A gente realmente não vê. Não vai, mas não vai. Invisíveis. Quanto, se você for pensar aí o romance, ele foi... A literatura, lógico, é muito mais antiga, mas o romance ele foi inventado assim, no começo do século XIX, final do século XVIII. E aí você vai pensar, quem é o personagem? Quem é o personagem da literatura? As histórias de quem estão sendo contadas? Quase sempre é um homem. Isso. Um cara que tem um emprego liberal... Tipo, quando você tem personagens que fogem disso, você tem uma literatura, por exemplo, você tem uma Jane Austen ganhando dinheiro no século XIX, fazendo os romances dela, de mulheres e tal. Tem, mas assim, a cidade está marginalizando determinadas figuras, e isso vai se refletir muito na arte que era feita... ou pelo menos na arte que foi feita ao longo do século XVIII, XIX e que chega até nós atualmente. Enquanto hoje a gente tem, por exemplo, uma literatura como a gente tem autores como Ferrez, como a gente tem autores que vão pensar em personagens que estão na cadeia, né, como a própria literatura do médico, do Drauzio Varela, Carandiru. Por mais que o personagem principal seja um médico, você está ali vendo aquelas figuras que não estão sendo... assim, e estão sendo acolhidas de alguma forma. Essas histórias estão sendo contadas. Mas também... E que o Brasil é um país... comum. Foi um país de analfabetos até o século XIX mesmo, assim, né? Século XX começa... digamos, o povo a poder escrever as suas histórias. Isso também é importante, né? E a arte Cuíca de Santa Amaro é um cara que está escrevendo entre os anos 30 e os anos 60, né? Então são 30 anos escrevendo, nos anos 30, 40, 50, e morreu em 64. É
dá para você até perceber no linguajar dele, na forma como ele escreve, que ele não vai escrever como uma Miriam Fraga, por exemplo, como um Jorge Amado, que era contemporâneo a ele. Porque foram eles que Jorge Amado se formou em advocacia, né, em direito, foi advogado, foi um vereador, um bacharel. Então, um cara que tinha as ferramentas para poder escrever de determinada forma. E que vira cânone. E que vira o cânone. Isso também é curioso. Hoje a gente já tem realmente uma coisa mudando aí, né? Acho que o leitor brasileiro contemporâneo, os leitores, as leitoras são diferentes. Já querem ouvir a voz e querem se sentir representados. Não quer mais saber a história só do vencedor, do detetive, do Capitão Nascimento. Quer ouvir a história do cara da favela que quase morreu com uma bala perdida, que teve um amigo que morreu porque tomou um tiro. Essas histórias estão começando a ganhar corpo, né? Isso leva tempo também, né? A gente precisa entender como o mercado editorial funciona. Por exemplo, a literatura... Queria que você falasse um pouco disso. A literatura policial, de crime, ela é muito traduzida do inglês para o português, enfim, para as outras línguas, para o espanhol, blá, blá. Eles preferem isso no mercado editorial, publicar os autores estrangeiros do que investir na literatura. Quem fala literatura policial fala também de literatura de ficção científica. Parece que esses gêneros são destinados aos autores e às autoras dos Estados Unidos. Que o brasileiro tem que escrever outra coisa. A gente... até... O brasileiro ele não é estimulado de forma nenhuma a produzir nenhum tipo de literatura, né? De uma forma geral... Se você vai fazer literatura, ou você é de uma família que você tem posses, e aí você vai só dando, você vai poder publicar, e você vai poder ser cânone, e você vai falar das figuras que talvez... hoje em dia as pessoas escrevem muito para vender, para fazer filme, para fazer série. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Aqui a gente tem, por exemplo... literatura criminal eu nem saberia te falar, mas a gente tem a literatura marginal, que a literatura marginal é a galera falando mesmo. Ou são pessoas, ou são ex-detentos que estão falando de uma vivência no meio, né, dessa vida de corre, nessa vida onde você tem que se virar, nessa vida onde você ou está fora da lei, ou está no limite da lei. Ou você tem literatura falando, mesmo que a pessoa, o escritor não seja um marginal, mas ele está falando, tentando contar as coisas do ponto de vista dessa pessoa, ou pelo menos dando espaço para que o narrador daquela história seja um narrador marginal. E aí isso vai se verificar porque hoje em dia a gente tem uma possibilidade de ver a identidade de uma forma muito mais pulverizada. Então você quer contar o seu lado da história. Por exemplo, você que é homem, mas eu quero contar o meu lado da história, eu sou mulher. Então, aí como você falou, um PCD, mas eu quero contar a minha história de pessoa com deficiência, o que é que eu vou fazer, qual vai ser esse personagem? Enquanto que antes a gente estava muitas vezes, não que não existisse essa literatura, é sempre importante pensar que a semente da mudança já vai estar, né, já está presente no passado, mas hoje em dia a gente vai ter muito mais pluralidade de falas. Ao mesmo tempo, é muito mais difícil você publicar e não tem jeito. A literatura que vem de fora, ela tem uma legitimidade que a nossa literatura não tem. Mesmo o que é cânone, todos os anos a gente tem uma discussão na internet a respeito do fato de que os alunos deveriam ler Machado de Assis ou não. Poxa, eu acho que isso não deveria nem ser... será que os alunos deveriam ler Machado de Assis? Gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, mas é difícil. Sim, mas o aluno... Será que um professor lendo... A ideia é que você está na escola, você não vai simplesmente ler. O que você quer também. Isso não vai pegar, sei lá, Dom Casmurro e você sozinho vai ler enquanto aluno de 15 anos. Sei lá, não. Você vai ter uma orientação, você tem um professor, você tem uma coisa... oportunamente essas adaptações, né? Para seriados, por exemplo, eu lembrando de Machado de Assis, O Alienista. Teve uma adaptação, porque foi seriado.
4 episódios. É uma Então, maravilha. Casmurro também tem. A Globo não fez uma acho que Capitu, o nome da série. Você já pode trabalhar uma outra visão da. Então, assim. O próprio Memórias Póstumas também tem um filme. Exato. Então, você pode lidar com a literatura de inúmeras formas, né? Para além, inclusive, do físico, de segurar ali aquele livro. Mas a gente tem aqui uma questão. A gente tem um problema com a arte. A sociedade brasileira, de uma forma geral, principalmente a moralista, principalmente a que está no poder, tem um problema com a arte, né? Eu, outro dia, estava falando com os amigos meus que esse pessoal nem gosta de arte, não assiste um filme, ir ao teatro, assistir uma peça, o que é uma peça? É chato, enfim. Então, assim, há um afastamento do fazer artístico quando se faz a arte tem que ser arte já tá clássica. numa marginalidade, né? Já tá. E aí quando... não, mas a gente tem que fazer arte. Então, que arte a gente vai fazer? Arte clássica. Então, vamos fazer Shakespeare de novo. Nada contra Shakespeare. Vai, segue aí adiante, arrasou. Mas, assim, é um Shakespeare que ele vai ser adaptado, só que vai ser adaptado suavizando. Poxa, vocês tem Hamlet. Pô, o cara quer matar o tio, tem questões políticas ali, mas aí quando você vai ver é o Rei Leão, sabe? Que te dá uma emoção, Você pode até dar uma choradinha, se for o tipo de pessoa que dá uma choradinha. Mas, assim, todas as discussões que estão ali, mas a gente tá adaptando um clássico. E foi o que você pesquisou, né, no doutorado, né? Justamente as adaptações para cinema, né? De obras literárias para cinema. Eu fui pensar na adaptação audiovisual, né? Que é a intersemiótica saindo do... Mas aí já numa outra chave, né? Com a Jane Austen, ela sendo adaptada para uma obra audiovisual. E não só audiovisual, mas uma... recontextualizada. Então sai do século XIX e vai para o século XXI. E aí esse é... E foi para televisão ou foi para cinema? YouTube. Sim. YouTube, que além de tudo é um meio diferente. Então, assim, hoje em dia, para se lidar com literatura, eu jamais recomendaria a um professor de literatura que começasse pela literatura em si. Por pior, assim, que alguns colegas vejam isso, mas é lógico, é muito mais fácil eu começar por uma... A gente está falando de jovens que estão hiperestimulados a mexer com tele. Para todo mundo, porque, assim, vou fazer um curso de interpretação textual, que, sei lá, você pode usar em várias coisas. Aí eu posso usar a literatura. Só que se eu chego pro aluno e eu leio aqui, se você ler um conto de 50 páginas tudo bem, tá muito longo para um conto. Até eu ia ficar chateada, mas também. Às vezes ele pega assim, sei lá, 7 páginas, tá muito, assim, para passar 7 horas na internet, tudo bem. Mas todos nós somos assim, não tô falando mal dos jovens, né? Tem muitos estímulos Isso. na internet. E aí eu vou abordar de uma outra forma. Como é que eu vou falar de arte? Vamos começar com filme, depois a gente lê, depois a gente assiste uma peça, depois... Porque a literatura... é adaptação o tempo todo. Eu amo o personagem tal, do filme tal. É quando você vai ver roteiro adaptado. Tem um prêmio só pra isso, né? Inclusive, Lisbela e o Prisioneiro, que é um filme que... Bom, o filme brasileiro já foi visto. É Osman Lins, né? É um autor que morreu, acho que em 78, onde eu tava cafugando as coisas assim, achei, aqui Osman Lins, vou ler depois. Uma matéria sobre Osman Lins. Que foi um cara que escreveu Lisbela e o Prisioneiro, quer dizer, é um romance. Eu já vi o filme várias vezes, mas eu nunca li o romance. Estou aqui dizendo assim, eu não li o romance porque eu não sabia. A gente procura ver ali, mas tem ali nos créditos, mas não é o que você procura, digamos. Também tem uma faca de 2 legumes, né? É o complicado também. Já vi, já conheço a história, não quero ler. Tem esse porém também. Eu acho que aí vem talvez um dever, uma responsabilidade dos educadores da escola dizer... Vamos ler esse filme que vocês já viram, vamos rever esse filme agora entendendo que, olha, teve uma construção, né, de palavras, de texto aqui. E quando a gente vai procurar, a gente acha mais ainda histórias que foram adaptadas, né, de romances principalmente. É isso, mas é porque as pessoas, assim, da maior parte das vezes elas não sabem que houve uma adaptação. E as pessoas têm uma opinião, às vezes, muito... passional a respeito da adaptação, da possibilidade de se adaptar a alguma coisa. Então, eu li isso aqui, meu Harry Potter, então, nossa, nunca o filme vai ser tão bom. Porque o super-homem que aparece no filme tal
Agora, o Zack Snyder fez o filme, meu Deus do céu, não pode. Acaba esbarrando nessas questões, na ideia de que a adaptação... Primeiro que a literatura, durante e até hoje, né, ela fica nesse lugar de arte, que é uma arte superior no sentido de que não é para... Né? É intelectual, é mais isso, entender, o melhor. É diferente, né? Lógico. Porque você ali... e o papel... E a pessoa que lê como a intelectual, Sim. assim, sendo que... Sim, eu não me identifico com isso em nada. Não tem porquê, entendeu? E não sei nem o que a pessoa está lendo. Uma coisa que eu acho que a literatura nos dá é uma imaginação muito mais selvagem. Mas, assim, sim, porque você tem que imaginar. Daqui a pouco eu vou ler um trecho aqui de Adonis Filho. Não, e não só isso, porque conforme você vai lendo coisas diferentes, aquilo vai te dando muitos mundos diferentes para você lidar e você, assim... Então, isso é um fato. Mas quando aquele romance, aquele conto, que seja aquele poema, vira uma adaptação, um filme e tal, as pessoas elas ficam na necessidade de se posicionar como se houvesse uma... Se eu pego Sherlock Holmes e isso vira um filme, são duas obras diferentes. Então, lógico que aí eu não estou também sendo ingênua, nem estou defendendo aqui a gente ser bobo e dizer que você vai dissociar totalmente as duas coisas. Não. Se o cara quisesse se dissociar, ele não teria adaptado Sherlock Holmes, não teria adaptado aquele personagem famoso. Lógico que ele quer. Tá pensando que o público vai olhar para aquela adaptação pensando naquele personagem, naquele romance que já tá ali sedimentado. Agora, se eu paro e olho, poxa, mas esse Sherlock Holmes não parece o Sherlock Holmes do romance. Por quê? Não precisa parecer. Porque quem fez o filme foi um diretor. Doyle não fez nenhum filme. Claro. Ele fez lá os contos dele, entendeu? Então, e sei lá, o cara vai gravar em Londres atual... É outra cidade, como é que ele vai fazer? Já vai ter que criar um cenário. Nós somos outras pessoas. Talvez nem os espectadores estejam interessados naquilo. Nem o inglês seja igual. Não é mesmo. Fazer uma história ambientada no século XVII, século XVI, o português era diferente. E aí as pessoas falam, mas e se eu tentar fazer o mais perto possível do que está ali no conto? Olha, primeiro você vai ter muita dificuldade porque a linguagem literária não é a linguagem cinematográfica, então você tem que tomar decisões que vão necessariamente se afastar do texto. Que sons que você vai colocar num romance? Virou um filme. Sim, não vai ter trilha sonora, então não vai ter nada. Sim. Aí você vai ter que lidar com aquilo ali de uma forma diferente e pensando todas as vezes que se virou um filme, se virou uma música, que se virou, não importa, virou um videogame. O que eu penso é que tem muita gente escrevendo, isso, a nossa geração de escritores, já pensando que o romance dele pode ser um bom filme. Tem cursos para isso, assim, para você fazer um tipo de romance que ele tem um apelo, assim, para o cinema. Um apelo para o cinema, né? Que aí, por exemplo, sei lá, Virginia Woolf. Virginia Woolf é uma escritora que ela tem ela usa de uma linguagem assim muito imagética, né? Ela tenta fazer você pensar nas imagens que ela está ali colocando na literatura dela. E, lógico, ela não estava pensando em que isso se tornasse um filme. Ela era, na verdade, ela publicamente não gostava de cinema, ela falou que não gostava. Mas já no início do século passado a gente vê que já tem mais essa literatura que trabalha com imagens, que não é o texto, você precisa imaginar aquilo. E hoje em dia você pode fazer um curso de produção de roteiro para série, se você quiser. Já é uma área totalmente possível. Que não é o romance em si, né? Exato. E é curioso também para nossa cidade, aqui voltando para Salvador, sem voltar não, a gente nunca saiu. É como interessa para outros setores, digamos que não o artístico, a representação de uma cidade de determinada forma. Londres tem que ser representada como uma cidade limpa, organizada, né? Então, quando você faz, Londres é um bocado de ladrão, um bocado de prostituta, Salvador como uma cidade turística, bonita, e não como uma cidade triste, soturna. Esse é um dos motivos que eu imagino porque Adonias Filho é menos lido e menos comentado do que Jorge Amado. Lógico que Jorge Amado tem uma obra muito grande, não é toda solar e alegre
e efusiva, vamos dizer assim. E aí tem um trecho aqui que eu vou ler e vou pedir até esforço a quem estiver ouvindo aí para imaginar isso que a gente está conversando, né? Se você escuta, o esforço é um pouco maior do que de quem lê, né? E acompanha de outra forma. A leitura também tem esse poder, deixar mais lacunas, né? E quando o cara descreve o Largo da Palma, o Largo da Palma é aqui no centro da cidade de Salvador, né? Muito próximo da Baixo dos Sapateiros e tal. Subiu uma ladeira ali, moraria, é o Largo da Palma, a Igreja da Palma. Hoje é um lugar que não é tão movimentado, mas era muito movimentado. E à noite na cidade de Salvador, imagine isso no século XX, se hoje a gente reclama de iluminação pública, ou sei lá o quê, antes da urbanização era pior, né? Aí ele diz assim: triste foi o dia em Salvador, da Bahia e no Largo da Palma. Já parece uma frase meio assustadora, né? Triste foi o dia em Salvador da Bahia, quando o que se vende é sorria, você está na Bahia, né? Que a Bahia é o lugar da alegria total. Vazio de casas, e porque ainda sem calçamento a grama se espalhava como se fosse um tapete de muito verde. A igreja, com as paredes erguidas e o telhado pronto, embora necessitasse de reboco e pintura, tanto já era um tempo que tinha a imagem de Nossa Senhora de Palma em missa todos os dias. Sentava-se ali, junto à porta de entrada, do lado esquerdo, quieto e atento. Tamanho silêncio que os ouvidos sempre abertos escutava as vozes dos que falavam na igreja ou passavam por fora. Vê-los, porém, não podia. Um cego, apenas um ceguinho, metido em mulambos, que pedia esmolas todas as manhãs. Um ceguinho de fato, que de tão magro e pequeno era quase um anão. E quando chovia, abrigava-se dentro da igreja, perto da pia de batismo. Perdera o nome que tinha para ser apenas o ceguinho da Palma. Morava perto, logo ali, em uma das estrebarias abandonadas que outrora serviram aos cavalos de um negociante português. Dormia ao lado de índios, negros libertos, ladrões e mendigos como ele próprio. O capinzal em frente, como que escondia o buraco, que não era doentio e úmido, porque nele entravam o vento e o sol. E se tudo que tinha carregava no próprio corpo, dele se valia apenas para dormir. É uma descrição, se você é Londres, século XIX, um marginalizado, um cego, que precisa da igreja para poder se socorrer, coisa que hoje eu não sei se acontece tanto, se as igrejas estão funcionando como... Aqui em Salvador, sim. Apoio, espero que sim, um apoio para as pessoas, como uma referência, né, uma clemência. E Salvador, que tem 300 e tantas igrejas, e tem muito mais de 300 pessoas em situação de rua. Tem um cara em situação de rua, né? Que é um cara que, enfim, é cego, perdeu o nome, perdeu a identidade, é invisível, não consegue fazer pequenos serviços, já está ali sem ocupação, vai ficar na igreja, do lado de fora, pedindo, né, esmola. E isso é uma imagem que você nunca vai ver no cartão postal da Bahia, não pode. Não existe, até o Pelourinho, como ele está configurado hoje, existem pessoas nessa situação de rua, nessa condição social, mas estão em alguns pedaços do Pelourinho, nas vias principais, não. No centro também não. Então a cidade vai empurrando as pessoas para lugares ainda mais emburacados, né? Que é que ele fala desse buraco. Então é muito louco também pensar como a cidade vai crescendo em número de pessoas e vai expulsando, né? E como essa cidade não vai estar no filme. Essa cidade de Salvador. Tem alguns filmes brasileiros, filmes nacionais que mostram essa realidade. Mas é aí que está a literatura. Aqui não tem nenhuma espetacularização da miséria. Pelas palavras, pela forma como ele descreve, e a gente vai ver depois ele descrever outros personagens, o cara que trabalha na venda, que tem uma vida regular, que está apaixonado por uma menina que também vende os pãezinhos. Ele descreve da mesma forma. Esse que é, né, aquele lance que a gente está falando de cinema aí, literatura. Quando o cara vai para a literatura, já vai mostrar o cego, vai botar um close na cara do cego, no mulambo, na ferida. Quando às vezes não é isso que está dizendo. É isso que precisa ser dito. Na literatura a gente vai para outro lugar, né? É porque aí você vai usar ferramentas muito diferentes, né? Quando você está literatura, o texto, até a ideia de texto, o que é que o texto é para a nossa sociedade? O texto, ele é mais importante, por exemplo, que a fala. E aí o filme vai, por exemplo, qualquer tipo de obra audiovisual vai acabar nesse espaço de se é fala, então às vezes não é considerado tão importante. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho
vendo, assim, ouvindo você ler Adonias Filho, e aí que eu acho importante é a defesa da arte, sabe? Da arte como um lugar de um local que pode dar voz a diferentes personagens, a diferentes personalidades, né? Não só a literatura, o cinema, as artes cênicas, enquanto lugar de você ver diferentes possibilidades, né? Eu estava pensando que você falou do cinema, eu pensei, por exemplo, em Baixio das Bestas, em todo o cinema de Pernambuco, Cidade Baixa, né? Que é daqui, mostrando Salvador, e que vai dar foco a personagens que não apareceriam talvez em outros lugares, mas a arte, existem artistas que estão ali lidando com essa galera, com esse pessoal, com essa nova possibilidade de cidade, com essa nova possibilidade de personagens. Lógico que, assim, o fato de você ter um personagem que está numa situação de marginalidade não quer dizer que você o autor ou autora, o que seja, validar com ele de uma forma sensível. Às vezes o personagem é marginal ali porque ele tá ali para ser saco de pancada mesmo, porque ele é a figura maléfica da nossa sociedade, um mendigo. Por mais que ele não roube, ele é uma figura do mal na nossa sociedade. As pessoas, elas são levadas a ver aquela pessoa que está numa situação de exclusão como uma pessoa que ela é má, ela merece, ela não merece coisas boas. Então, aí vai cair tudo, né? Porque também é marginalidade, é mendigagem, a prostituição, sei lá, diferentes formas de jogos de azar, né? É o cara que não trabalha, aí tem aquela coisa protestante, né? Ética protestante. Não trabalha. Então, não merece nada. Isso, se você não tem uma determinada posição, se você não merece, você nem deveria estar ali e você não deveria aparecer na arte. Mas a arte se nega desde quando há arte, há muito, assim, lógico que hoje em dia a gente se acostumou a falar dessa questão de múltiplas identidades, né? Vamos dar espaço às múltiplas identidades, mas a arte, ela sempre lidou com múltiplas identidades. É só que o que a gente chama de cânone, lógico, não vai lidar com múltiplas identidades, vai lidar com uma galera específica que tem uma legitimidade de temas. Cânone sempre me lembra o Santos, né? O canonizado, Nossa Senhora. Exatamente, né? Que aí você vai... Cânone é Irmã Dulce foi canonizada porque mas é isso mesmo, os milagres que ela fez. Então você precisa ter tem que estar nesse critério. Fora desse critério você não é santo. E canonizar é isso, né? Aquela pessoa, quer dizer, eternamente leremos Shakespeare. Por quê? Porque ele está naquela posição de uma figura santificada. Lógico que, de uma forma geral, a gente não pensa na figura do autor. Sim, a gente vai pensar nos personagens, né? Mas o autor, ele também vai para esse lugar de santificação, de beatificação. Mas é que a situação também cria, situações políticas, sociais, os cânones, né? Sim. A Inglaterra ter sido e é a potência científica, bélica, que é ainda hoje, Estados Unidos, também determina seus autores terem disso. Sem dúvida. Por exemplo, essa situação de pandemia, tem livros sendo mais vendidos por conta disso. Isso no mercado editorial. A Peste de Albert Camus. Sim, foi. 1984 está sendo mais lido. Eu estava falando muito a respeito. Eu li A Peste logo quando começou. Porque eu já tinha marcado para ler. Eu gosto muito. E comecei a ler, mas não me tocou, sabe? Falei, peraí, vou ler outra coisa. Quando veio a pandemia, em março do ano passado, fazer um ano, eu disse, vou ler essa porra, porque... E aí um poder que a literatura tem mesmo, né? Descreveu algo que aconteceu, lógico que tem muitas camadas de ficção, mas aconteceu um caso de peste, né? De pandemia no norte da África. Ele é argelino, Albert Camus, né? Me parece que ele foi lá nesse lugar e tal, ele conhecia a região. Então ele descreve muito bem. E hospitais de campanha, internamento, como os primeiros casos. E meio que aquilo me preparou de alguma forma, né, subjetiva, para uma situação pior de pandemia. Então a literatura, sem o apelo do cinema. Porque o cinema, a gente ia ficar horrorizado. Eu separei outro trecho aqui, aí a gente já chega no final. Porque tem um negócio do rato na obra de Camus.
E aqui eu vou ler a Dona Inês Filho. A Dona Inês Filho escreveu antes de Albert Camus, viu? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Até onde eu sei, escreveu antes, né? Essas coisas às vezes acontecem. Talvez no consciente coletivo. Mas enfim, também não é novidade nenhuma que alguns animais transmitem doenças, né? Chamada fauna nociva, que está aí na nossa cidade, os ratos. E os ratos também aparecem no trecho de um conto A Pedra do Lago da Palma, né? E aí a gente ainda está em pandemia, né? E pensar de forma metafórica, esse vírus não chega através de um animal ou de um rato. Ele chega através de um ser humano para outro, né? E como a gente aí está testemunhando pessoas que se comportam de uma maneira animalesca, tipo assim, velho, coloca a máscara. É só colocar a máscara corretamente, tapar o nariz e a boca. Não precisa levar todo o papel higiênico do supermercado. Comprar todos os pacotes do álcool gel. Não, aí você vai ver. Se puder, sai, não se aglomera muito, quer beber com os amigos, bebe na manhã. Não precisa ser assim, sabe? Não conseguir perceber o outro e enfim, ser animalesco, né? Ter o exercício de ser humano, ser sensível, que hoje a palavra em ordem é empatia, mas eu acho que empatia é sensibilidade. Deixa eu ver como é que o outro sente aqui. E tem horas que às vezes também a gente pode não ser tão empático, tão sensível, porque também é de querer demais. Às vezes você está insensível, você está tomado por outras questões, está nervoso, e a pandemia pode deixar a gente nervoso também, a gente tem esse direito. Interessa agora é dizer que, a Dona Inês Filho, interessa agora é dizer que em um dos cantos de frente da igreja, do outro lado, à direita de quem sobe a ladeira da Palma, permaneceu um terreno vazio, como sem dono, e porque assim abandonado, fizeram dele um depósito de lixo. Os ratos, por sua vez, nele se multiplicaram. Um ninho de ratos, todos exclamavam. Na bubônica, quando a peste invadiu Bahia e os ratos eram caçados em todos os buracos, tocaram fogo no lixo. O sino da igreja, aqui na Palma, anunciava finados dia e noite. Maior que a peste de verdade, só o medo. E foi quando não mais se permitiu terreno baldio, mesmo cercado ou murado, e que o vendesse quem não pudesse construir. O cara descrevendo uma cidade de Salvador de muito tempo atrás, com terrenos baldios e tudo que ainda temos aí. E é isso que tenho a dizer, sempre lembrando que ainda estamos em pandemia. Esse programa ele é gravado cumprindo os protocolos. Usem máscara. Juliana, você quer deixar um salve assim para os seus domínios? Sim, é meu respeito. Domínios, assim, vou dar um salve aqui nos meus domínios, do pessoal do meu grupo de pesquisa. Bom, gente, eu tenho... Meus domínios não são muitos, eu também não vou vender muito do meu peixe agora, mas a minha dissertação... Vamos voltar, então. Dos domínios. Chegamos aos caminhos finais e... Juliana, você fala um pouco do seu domínio, qual é o seu domínio, assim, se você alimenta algum site, algum perfil no Instagram, Facebook, você quer mandar um salve pra galera do seu bairro, de sua família, do seu grupo de pesquisa. É ótimo, eu não alimento nenhum site, mas quem quiser me chamar para alimentar sites a respeito de literatura, tradução, gênero, sexualidade, estou aqui disponível, pois são os temas que eu gosto. Eu tenho... Na verdade, o que eu queria divulgar... O que eu quero é divulgar literatura. Bom, gente, vai ler aqui as coisas que a gente falou. Vai ler Sherlock Holmes, vai ler Cuica de Santa Amaro. Tem algumas coisas na internet. Sherlock Holmes é domínio público, então não precisa pagar nada para ler. Você vai achar todos os contos, todos os romances online, certo? Eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, foi a minha dissertação. A gente falou um pouquinho da minha doutorado, mas ela não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, deixa lá. Mas lembrando que qualquer pesquisa, você botar lá Juliana Dias Bastos no Google, vocês vão achar os artigos que eu escrevi e tal. Minha dissertação foi publicada, Sherlock/Watson/fiction, como tradução queer, porque eu estou pensando em masculinidade, na masculinidade dos detetives, por isso que tem aí esse queer. E aí vocês
Ele foi publicado, então tá lá na Amazon, se você quiser comprar. Mas eu sou uma defensora da disseminação do conhecimento, então, como é a minha dissertação, tá no site da UFBA, tá no repositório lá da CAPES, então vocês não precisam pagar nada para ler, mas, gente, leiam coisas, assim, assistam filmes, ouçam músicas, consumam arte de alguma forma, paguem os artistas. E é isso. Muito agradecido, Juliana Bastos. Procurem mesmo um repositório. É uma boa indicação, né, para leitura. Assim, tem muita coisa gratuita. Esse projeto, podcast literário domínio público, o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB. Participa do programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. É o Prêmio das Artes de Portugal. Isso aqui é um projeto independente, porque nós começamos assim, matutando daqui de lá, e tem esse apoio financeiro, é importante falar. E você também pode participar como apoiador logo em breve, sacou? Domínio público é tudo nosso, viu? Tamo junto, um abraço a quem tá aí, dedicou seu tempo para escutar, e a meta é que você saia desse podcast e vá ler um livro. Aí, galera, terminou aqui, eu vou ler um livro aqui. MTV, sabe, tipo da televisão. Sai um pouco do mundo digital e vai para o mundo analógico. Pega um livro. Abraços. Esse é o Domínio Público Podcast Literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em 6 episódios. Eu sou Denilson Palumbo, seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura.